As palavras de Lucy Gray magoaram, mas, em retrospecto, foram merecidas. Coriolanus nunca a tinha considerado como possível vitoriosa nos jogos. Nunca fora parte da estratégia dele torná-la uma. Ele só desejara que o charme e o encanto dela refletissem nele e o tornassem um sucesso. Até o encorajamento para que cantasse para conseguir patrocinadores era uma tentativa de prolongar a atenção que ela gerava para ele. Apenas um momento antes, as mãos curadas dela eram uma boa notícia simplesmente porque isso significava que poderia usá-las para tocar violão na noite da entrevista, e não para se defender de um ataque na arena. O fato de ela ser importante para ele, como Coriolanus alegara no zoológico, só tornava as coisas piores. Ele deveria estar tentando preservar a vida dela, ajudá-la a se tornar a vitoriosa, por mais difícil que parecesse. Eu falei sério sobre você ser um bolo com cobertura, disse Lucy Gray. Você foi o único que se deu ao trabalho de aparecer. Você e seu amigo Sejanus. Vocês dois agiram como se fôssemos seres humanos. Mas a única forma de você ser capaz de me pagar agora é se me ajudar a sobreviver isso. Concordo. Assumir a questão o fez se sentir um pouco melhor. De agora em diante, entramos nessa para vencer. Lucy Gray esticou a mão. Um aperto de mão para selar o acordo? Coriolanus apertou a mão dela com cuidado. Você tem minha palavra. O desafio o energizou. Primeiro passo. Eu penso numa estratégia. Nós pensamos numa estratégia, corrigiu Lucy Gray, mas ela sorriu e mordeu o sanduíche. Nós pensamos numa estratégia. Ele fez as contas de novo. Você só tem 14 competidores agora, a menos que encontrem Marcos. Se você puder me manter viva por mais uns dias, eu posso acabar ganhando por WO, disse ela. Coriolanus olhou pelo salão para os competidores feridos, doentes e acorrentados, o que o encorajou até ele admitir que a condição de Lucy Gray não era muito melhor. Ainda assim, com os distritos 1 e 2 fora da jogada, Jessup como aliado, e o novo programa de patrocínio, as chances dela estavam bem melhores do que quando chegará à capital. Talvez, se ele conseguisse mantê-la alimentada, ela pudesse fugir e se esconder em algum lugar da arena enquanto os outros lutassem entre si ou morressem de fome. Tenho que perguntar uma coisa, disse ele. Se for preciso, você mataria alguém? Lucy Gray mastigou enquanto considerava a pergunta. Talvez em legítima defesa. São os jogos vorazes. Tudo é legítima defesa. Mas talvez seja melhor você fugir dos outros tributos e conseguirmos patrocinadores que enviem comida, para você esperar um pouco. Essa é a melhor estratégia para mim, concordou ela. Aguentar coisas horríveis é um dos meus talentos. Um pedaço seco de pão a fez tossir. Coriolanus entregou a ela a garrafa de água que tinha na mochila. Ainda vão fazer as entrevistas, mas só com quem se voluntariar. Você quer? Está brincando? Tenho uma música que foi feita para essa voz rouca aqui. Já conseguiu um violão? Não. Mas vou conseguir hoje, prometeu ele. Devo conhecer alguém que possa emprestar. Arranjar os patrocinadores vai te ajudar muito a obter a vitória. Ela começou a falar com um pouco de animação sobre o que poderia cantar. Mas eles só tinham 10 minutos e o breve encontro terminou com a professora Cicle mandando os mentores voltarem para o laboratório superior de biologia. Depois do que só podiam ser medidas de segurança incrementadas, alguns pacificadores os escoltaram e o reitor Igoboton marcou os nomes deles conforme foram ocupando seus lugares. Os mentores com integridade física que tinham sido atribuídos atributos mortos ou desaparecidos, inclusive Lívia e Sejanus, já estavam sentados às mesas dos laboratórios, vendo Adra, Gaul jogar cenouras na jaula do coelho. A pele de Coriolanus ficou coberta de suor ao vê-la, tão próxima e tão louca. Um pulo, um polinho, uma cenoura ou um pedaço de pau. Todo mundo está morrendo e você está. Ela se virou para eles com expectativa, e todo mundo, menos Sejanus, desviou o olhar. Passando mal, disse Sejanus. Adra, Gaul riu. Esse aí é o compassivo. Cadê seu tributo, garoto? Alguma pista? O Notícias da Capital tinha continuado a cobertura da caçada. Marcos, mas estava menos frequente agora. A informação oficial era que ele estava preso em um nível remoto da transferência, onde seria apreendido em breve. A cidade tinha relaxado e o consenso geral era de que ele havia morrido ou seria capturado a qualquer momento. De qualquer modo, ele parecia mais propenso a fugir do que a sair da transferência para assassinar inocentes na capital. Possivelmente a caminho da liberdade, disse Sejanus com voz tensa. Possivelmente capturado e sob controle.
Possivelmente ferido e escondido. Possivelmente morto. Não faço ideia. E a senhora? Coriolanus não pôde deixar de admirar a audácia dele. Claro, Sejanus não sabia como Adra-Gaú podia ser perigosa. Ele poderia acabar numa jaula com um par de asas de papagaio e uma tromba de elefante se não tomasse cuidado. Não, não responda, disse Sejanus. Ele está morto ou estará em breve, quando vocês o pegarem e o arrastarem. Acorrentado pelas ruas. Isso é direito nosso, retrucou Adra-Gaú. Não é, não. Não ligo para o que dizem. Vocês não têm o direito de fazer pessoas passarem fome, de puni-las sem motivo. Não têm o direito de tirar a vida e a liberdade delas. Essas são coisas com as quais todo mundo nasce e não são suas para serem tiradas assim. Vencer uma guerra não lhes dá esse direito. Ter mais armas não lhes dá esse direito. Ser da capital não lhes dá esse direito. Nada dá. Ah, nem sei por que eu vim aqui hoje. Com isso, Sejanus se levantou e seguiu para a porta. Quando tentou abrir a maçaneta, nada aconteceu. Ele a balançou, então virou-se para enfrentar Adra-Gaú. Estão nos trancando agora? Parece que temos nossa própria jaulinha de macacos. Você não foi dispensado, disse Adra-Gaú. Sente-se, garoto. Não. Sejanus falou baixo, mas mesmo assim fez várias pessoas se sobressaltarem. Depois de um momento, o reitor Igoboton interveio. Está trancada por fora. Os pacificadores têm ordens de não sermos incomodados até que sejam notificados. Sente-se, por favor. Ou devemos mandar que eles o acompanhem a algum outro lugar? Sugeriu Adra-Gaú. Acho que o escritório do seu pai é aqui perto. Claramente, apesar da insistência em chamá-lo de garoto, ela nunca se esqueceu de quem Sejanus era. Sejanus fervia de raiva e humilhação, sem querer ou sem conseguir se mexer. Ele só ficou parado, encarando Adra-Gaú, até a tensão se tornar insuportável. Tem um lugar vazio ao meu lado. As palavras saíram espontaneamente da boca de Coriolanus. A proposta distraiu Sejanus, e ele pareceu murchar. Ele respirou fundo, andou pelo corredor e se sentou no banco. Uma das mãos apertava a alça da mochila enquanto a outra formava um punho sobre a mesa. Coriolanus desejou ter ficado em silêncio. Reparou que o reitor Igoboton o olhou sem entender, e se ocupou abrindo o caderno e tirando a tampa da caneta. Suas emoções estão à flor da pele, disse Adra-Gaú para a turma. Eu entendo. De verdade. Mas vocês precisam aprender a controlá-las e contê-las. Guerras são vencidas com cabeças, não com corações. Eu pensei que a guerra tivesse acabado, disse Lívia. Ela parecia irritada também, mas não da mesma forma que Sejanus. Coriolanus achava que ela só estava contrariada por ter perdido seu tributo forte. Verdade? Mesmo depois do que vivenciou na arena? Perguntou Adra-Gaú. Era o que eu pensava também, e interrompeu Lisistrata. E se a guerra acabou, tecnicamente a matança devia ter acabado junto, não? Estou começando a achar que não vai acabar nunca, admitiu Festus. Os distritos vão sempre nos odiar e nós sempre vamos odiá-los. Acho que você pode estar no caminho certo aí, disse Adra-Gaú. Vamos pensar por um momento que a guerra seja uma constante. O conflito pode ter altos e baixos, mas nunca vai acabar de verdade. Qual deveria ser nosso objetivo, nesse caso? A senhora está dizendo que não pode ser vencido? Perguntou Lisistrata. Vamos supor que não possa, disse Adra-Gaú. Qual é nossa estratégia, então? Coriolanus apertou os lábios para não falar a resposta. Era tão óbvia. Óbvia demais. Mas ele sabia que Tigris estava certa sobre evitar Adra-Gaú, mesmo sua versão elogiosa. Enquanto a turma refletia sobre a pergunta, ela andou pelo corredor e finalmente parou ao lado da mesa dele. Sr. Snow, alguma ideia sobre o que devemos fazer com nossa guerra infinita? Ele se consolou com o pensamento de que ela era velha e ninguém vivia para sempre. Sr. Snow? Insistiu Adra-Gaú. Ele se sentiu o coelho sendo cutucado pela vara de metal dela. Quer dar um palpite? Nós a controlamos, disse ele baixinho. Se não é possível encerrar a guerra, nós temos que controlá-la indefinidamente. Como fazemos agora? Com os pacificadores ocupando os distritos, com leis rigorosas e com lembretes de quem está no comando, como os jogos vorazes. Em qualquer cenário, é preferível estar em vantagem, ser o vitorioso e não o derrotado. Se bem que, em nosso caso, é decididamente menos moral, murmurou Sejanus. Não é imoral nos defendermos, respondeu Lívia. E quem não preferiria ser o vitorioso no lugar do derrotado? Não sei se tenho interesse em ser qualquer um dos dois, se disse Lisistrata. Mas isso não era opção, lembrou Coriolanus a ela considerando a pergunta. Não, se você pensar bem.
Não se você pensar bem, né, casca? Disse Adra. Gaú enquanto voltava pelo corredor. Pensar um pouquinho pode salvar muitas vidas. O reitor Igoboton rabiscou na lista. Talvez Igoboton seja tão coelho quanto eu, pensou Coriolanus, e se perguntou se estava perdendo seu tempo se preocupando com ele. Mas se animem, continuou Adra. Gaú com alegria. Como? A maioria das circunstâncias da vida, a guerra tem seus altos e baixos. E essa é sua próxima tarefa. Escrevam uma redação sobre tudo de atraente que há na guerra. Tudo que vocês amaram nela. Muitos de seus colegas ergueram o rosto com surpresa, mas não Coriolanus. A mulher tinha feito serpentes picarem Clemencia por diversão. Claramente ela gostava de testemunhar dor e devia achar que todos gostavam. Lisistrata franziu a testa. O que amamos na guerra? Isso vai ser bem rápido, disse Festus. É projeto de grupo? Perguntou Lívia. Não, individual. O problema de trabalhos de grupo é que uma pessoa sempre acaba fazendo tudo sozinha, disse Adra. Gaú, com uma piscadela para Coriolanus que deixou sua pele arrepiada. Mas fiquem à vontade para conversar com seus familiares. Vocês talvez tenham uma surpresa. Sejam tão honestos quanto ousarem. Tragam as redações para a reunião. De mentores de domingo. Ela tirou mais uma cenoura do bolso, se virou para o coelho e pareceu se esquecer deles. Quando foram liberados, Sejanus seguiu Coriolanus pelo corredor. Você tem que parar de ficar me salvando. Coriolanus balançou a cabeça. Eu não consigo controlar. É tipo um tique. Não sei o que eu faria se você não estivesse aqui. Sejanus baixou o tom de voz. Aquela mulher é má. Ela tinha que ser detida. Coriolanus achava qualquer tentativa de destronar Adra. Gaú inútil, mas adotou uma postura solidária. Você tentou. Eu fracassei. Queria que minha família pudesse voltar para casa. Voltar para o Distrito 2, onde é nosso lugar. Não que fossem querer a gente. Ser da capital vai me matar. É um momento ruim, Sejanus. Com os jogos e o bombardeio. Ninguém está no melhor momento. Não faça nada precipitado como fugir. Quando Coriolanus deu um tapinha no ombro dele, pensou. E eu talvez precise de um favor. Fugir para onde? Como? Com o quê? Perguntou Sejanus. Mas agradeço de verdade seu apoio. Queria poder pensar em alguma forma de agradecer. Havia uma coisa de que Coriolanus precisava. Você por acaso não tem um violão para me emprestar, tem? Os Plint não tinham, e ele dedicou o resto da tarde de quarta-feira a cumprir a promessa que fizera a Lucy Gray. Ele perguntou na escola, mas o mais perto que conseguiu foi um talvez de Vipsania Cicle, mentora do garoto do Distrito 7, Tresh, que tinha feito malabarismo com as nozes no zoológico. Ah, acho que tínhamos um durante a guerra, disse ela. Vou dar uma olhada e te falo. Vou adorar ouvir sua garota cantar de novo. Ele não sabia se devia acreditar nela, os Cicle não pareciam ser muito musicais. Vipsania tinha herdado o amor por competição de sua tia Agripina, e, até onde ele sabia, ela estava tentando estragar a apresentação de Lucy Gray. Mas ele podia entrar no mesmo jogo, então disse que ela ia salvar a vida dele e continuou a busca. Depois de sair da academia de mãos vazias, ele pensou em Pluribus Bell. Possivelmente ele ainda teria instrumentos da época da casa noturna. Assim que a porta do beco dos fundos se abriu, Boa Bell passou entre as pernas de Coriolanus, ronronando como um motor. Com 17 anos, ela já era uma gata velha, e ele teve cuidado ao pegá-la nos braços. Ah, ela sempre fica feliz de ver amigos antigos, disse Pluribus, e convidou Coriolanus a entrar. A derrota dos distritos fizera pouca diferença para o ofício de Pluribus, pois ele ainda garantia a vida com comércio de produtos no mercado clandestino, mesmo agora tendo uma tendência a mais luxo. Bebida de qualidade, maquiagem e tabaco ainda eram difíceis de obter. O distrito uma tinha aos poucos voltado sua atenção a oferecer prazeres à capital, mas nem todo mundo tinha acesso, e os preços eram altos. Os Snow não eram mais clientes regulares, mas Tigris fazia visitas ocasionais para vender a ele os cupons de alimentação que permitiriam que comprassem carne ou café, que eles não costumavam poder pagar. As pessoas ficavam felizes de pagar pelo privilégio de comprar um pernil de cordeiro a mais. Conhecido pela descrição, Pluribus continuou sendo uma das poucas pessoas para quem Coriolanus não precisava fingir ser rico quando estava por perto. Ele conhecia a situação dos Snow, mas nunca falava nada e nem fazia a família se sentir inferior. Naquele dia, ele serviu um copo de chá gelado para Coriolanus, encheu um prato de bolinhos e ofereceu uma cadeira.
Eles conversaram sobre os bombardeios e sobre as lembranças ruins de guerra que o evento trouxe, mas logo passaram a falar de Lucy Gray, que tinha causado uma impressão muito favorável em Pluribus. Se eu tivesse alguns como ela, talvez pensasse em abrir a casa noturna de novo, refletiu Pluribus. Ah, eu ainda venderia minhas belezinhas, mas poderia organizar shows aos fins de semana. A verdade é que estávamos todos tão ocupados nos matando que nos esquecemos de como nos divertir, mas ela sabe, a sua garota. Coriolanus contou a ele o plano para a entrevista e perguntou se por acaso havia um violão que ele pudesse pegar emprestado. Nós seríamos cuidadosos com ele, prometo. Eu guardaria em casa e só levaria quando ela fosse tocar e devolveria logo depois da apresentação. Pluribus nem precisou ser convencido. Sabe, eu empacotei tudo depois que as bombas levaram Cyrus. Foi besteira. Como se eu pudesse esquecer o amor da minha vida com tanta facilidade. Ele se levantou e moveu uma pilha de caixas de perfume, revelando uma porta de armário antigo. Lá dentro, arrumados com carinho em prateleiras, havia uma variedade de instrumentos musicais. Pluribus tirou um estojo de couro surpreendentemente limpo e abriu a tampa. Um cheiro agradável de madeira velha e cera chegou ao nariz de Coriolanus quando ele olhou para o objeto dourado brilhando dentro. O corpo nu. Mesmo formato do de uma mulher, as 6 cordas seguindo pelo braço longo até as cravelhas. Ele passou o dedo de leve pelas cordas. Apesar de estar desafinado, a intensidade do som o atingiu em cheio. Coriolanus balançou a cabeça. Esse é bonito demais. Não quero correr o risco de estragar. Eu confio em você, e confio na sua garota. Gostaria de ouvir o que ela vai fazer com ele. Pluribus fechou o estojo e o ofereceu. Leve e diga à sua garota que estou de dedos cruzados por ela. É bom ter um amigo na plateia. Coriolanus pegou o violão com gratidão. Obrigado, Pluribus. Espero que você reabra a casa noturna. Serei um cliente fiel. Como seu pai, disse Pluribus com uma risada. Quando tinha sua idade, ele ficava até a casa fechar todas as noites com aquele patife do Casca e Gobotom. Cada parte daquela frase pareceu sem sentido. Seu pai rígido, sem senso de humor e tão severo, passando o tempo numa casa noturna? E logo com o reitor e Gobotom? Ele nunca tinha ouvido falar dos dois juntos, apesar de eles terem mais ou menos a mesma idade. Você está brincando, né? Ah, não. Eles eram uma dupla e tanto, disse Pluribus. Mas, antes que pudesse elaborar, ele foi interrompido por um cliente. Com muito cuidado, Coriolanus carregou o objeto valioso para casa e o colocou sobre a cômoda. Tigris e sua avó ficaram admiradas, mas ele mal podia esperar para ver a reação de Lucy Gray. O instrumento que ela devia ter no Distrito 12 não podia se comparar ao de Pluribus. Sua cabeça estava doendo e ele decidiu ir para a cama quando o sol se pôs, mas demorou um pouco para que adormecesse, de tão pensativo que estava a respeito do relacionamento do pai com aquele patife do Casca e Gobotom. Se eles foram amigos, como Pluribus sugeriu, não tinha restado nenhuma boa vontade. Ele não conseguia deixar de pensar que, por mais próximos que os dois tivessem sido em seus tempos de casa noturna, as coisas não tinham terminado bem. Assim que pudesse, ele pressionaria Pluribus para saber mais detalhes. Mas os dias seguintes não ofereceram essa oportunidade, pois eles foram dedicados a preparar Lucy Gray para a entrevista, que fora marcada para sábado à noite. Cada par de mentor e tributo possuía uma sala de aula para trabalhar. 2 pacificadores ficavam de guarda, mas Lucy Gray tinha sido liberada das correntes e das algemas. Tigris oferecerá um vestido antigo e disse que, se Lucy Gray estivesse disposta a confiar nela, ela poderia lavar e passar os babados de arco-íris para a apresentação. Lucy Gray hesitou, mas quando ele ofereceu a ela o outro presente de Tigris, um sabonete no formato de uma flor com aroma de lavanda, ela mandou que ele virasse de costas e trocou de roupa. O jeito carinhoso com que ela pegou o violão, como se fosse um ser racional, ofereceu a Coriolanus o vislumbre de um passado tão diferente do dele que ele teve dificuldade de imaginar. Ela não se apressou para afinar o instrumento e tocou uma canção atrás da outra, parecendo tão faminta de música quanto pelas refeições que ele levava. Coriolanus deu a ela toda a comida que eles podiam poupar, junto com garrafas de chá adoçado com xarope de milho para aliviar a garganta. As cordas vocais dela estavam bem melhores quando a grande noite chegou. Jogos vorazes. Uma noite de entrevistas começou na frente de uma plateia no auditório da academia e foi transmitido por toda Panem.
Apresentado pelo meteorologista meio palhaço da Capital TV, Lucretius Lack Flickerman, parecia ao mesmo tempo inapropriado e surpreendentemente bem-vindo depois de tantas mortes. Lack vestia um terno azul de gola alta com detalhes em pedraria, o cabelo estava penteado com gel e polvilhado com um pó cor de cobre, e seu humor só podia ser descrito como alegre. A cortina de trás do palco, ressuscitada de alguma produção pré-guerra, exibia um céu estrelado e piscava como um. Depois de uma versão vibrante do hino da capital, Lack deu boas-vindas à plateia para a nova edição dos Jogos Vorazes de uma nova década, na qual cada cidadão da capital podia participar patrocinando o tributo de sua escolha. No caos dos dias anteriores, o melhor que a equipe da Gaú conseguiu fazer foi oferecer meia dúzia de itens básicos de alimentação que os patrocinadores podiam enviar para os tributos. Vocês estão se perguntando, o que vocês ganham com isso? Observou Lack. E explicou as apostas, um sistema simples com win, place e show, que eram opções familiares para quem já tinha apostado em corridas de cavalos antes da guerra, significando, respectivamente, apostar em quem será o primeiro lugar, apostar em quem será o primeiro ou segundo, e apostar em quem será qualquer um dos 3 primeiros lugares. Quem quisesse enviar dádivas em dinheiro para alimentar um tributo ou fazer uma aposta só precisava ir ao correio, onde um funcionário daria as orientações adequadas. A partir do dia seguinte, as agências ficariam abertas das 8 da manhã até às 8 da noite. O que daria às pessoas tempo de fazer suas apostas antes dos Jogos Vorazes começarem na segunda-feira. Depois de apresentar o novo detalhe dos jogos, Lack não teve muito a fazer além de ler os cartões com o material que tratava das entrevistas, mas conseguiu inserir alguns truques de mágica, como servir vinho de cores diferentes da mesma garrafa para brindar a capital, e fazer um pombo sair voando do paletó com manga ampla. Dos pares de mentor e tributo capazes de participar, só metade tinha alguma coisa para apresentar. Coriolanus pediu para ser o último, sabendo que nada podia competir com Lucy Gray, mas querendo ser aquele que fecharia com chave de ouro. Os demais mentores ofereceram informações sobre seus tributos enquanto tentavam inserir algo memorável, e pediam ao público que os patrocinasse. Para demonstrar força, Lysistrata ficou sentada na cadeira enquanto Jessu a levantava com facilidade acima da cabeça. Cirque, o garoto do distrito 3 de Io Jasper, disse que conseguia acender uma fogueira com os óculos, e ela, com conhecimento científico, sugeriu vários ângulos e horas do dia em que isso facilitaria a tarefa. A snob Juno Phipps admitiu que tinha ficado desapontada de ficar com o pequeno Bobbin. Uma Phipps, membro de uma das famílias fundadoras da capital, não merecia coisa melhor do que o Distrito 8. Mas ele a conquistou quando enumerou 5 maneiras diferentes de matar alguém com uma agulha de costura. Coral, a garota do Distrito 4 de Festus, deixou clara sua capacidade de manusear um tridente, arma que costumava estar disponível na arena. Ela demonstrou com uma vassoura velha, portando-a de forma sinuosa que deixava pouca dúvida de sua capacidade. A familiaridade da herdeira dos derivados do leite Domitia Vincevic com vacas acabou sendo uma vantagem. Vibrante por natureza, ela fez seu musculoso tributo do Distrito 10, Tanner, se animar tanto ao falar de técnicas de abatedouro que Lack teve que cortá-los quando ultrapassaram o tempo. Arane estava enganada sobre o apelo desse assunto, pois Tanner foi quem ganhou mais aplausos até aquele momento da noite. Coriolanus se esforçou para escutar enquanto se preparava para subir ao palco com Lucy Gray. Félix Ravenstiel, o sobrinho neto do presidente, estava tentando causar uma boa impressão com a garota do Distrito 11, Jill, mas Coriolanus não entendeu a abordagem, porque ela estava tão doente que nem a tosse dava para ouvir direito. Tigris tinha feito outro milagre com o vestido de Lucy Gray. A imundície e a foligem tinham desaparecido, deixando fileiras limpas e engomadas de babados de arco-íris. Ela também enviará um pote de blues que Fabrícia tinha jogado fora com um restinho no fundo. Limpa com as bochechas e os lábios rosados do blues, o cabelo preso no alto da cabeça como estava na colheita, Lucy Gray parecia, como Pluribus dissera, uma pessoa que ainda sabia se divertir. Acho que sua sorte está melhorando a cada minuto, disse Coriolanus, ajeitando um botão de rosa cor-de-rosa no cabelo dela. Combinava com o que ele tinha na lapela para o caso de alguém precisar de um lembrete de a quem Lucy Gray pertencia. Bom, você sabe o que dizem. O show só acaba quando o tordo canta, e disse ela. Tordo? Ele riu.
Eu realmente acho que você inventa essas coisas. Isso não. O tordo é um pássaro que existe mesmo. Garantiu ela. E canta no seu show? Perguntou ele. Não no meu show, querido. No seu. Ou da capital, pelo menos, disse Lucy Gray. Acho que é a nossa vez. Com o vestido limpo dela e o uniforme engomado dele, a aparição dos dois gerou aplausos espontâneos da plateia. Ele não perdeu tempo fazendo várias perguntas que não eram do interesse de ninguém. Só a apresentou e deu um passo para trás, deixando-a sozinha no holofote. Boa noite, disse ela. Sou Lucy Gray Baird, do Bando dos Bairds. Comecei a escrever esta canção no Distrito 12, antes de eu saber como seria o final. É uma letra minha numa melodia antiga. De onde somos, chamamos de cantiga. É uma música que conta uma história. E acho que essa é a minha. A cantiga de Lucy Gray Baird. Espero que vocês gostem. Coriolanus a tinha ouvido cantar dezenas de músicas nos dias anteriores, cheias de tudo, desde a beleza da primavera ao desespero sufocante de perder a mãe. Canções de Ninari. Músicas animadas, lamentos e cantilenas. Ela tinha solicitado a opinião dele e pesou as respostas a cada música. Ele achava que eles tinham escolhido uma encantadora sobre a maravilha de se apaixonar, mas depois de alguns acordes, ele percebeu que não era uma música das que ela tinha ensaiado. A melodia sombria deu o tom, e a letra fez o resto quando ela começou a cantar com uma voz rouca de fumaça e tristeza. Quando era bebê, eu caía no choro. Quando era garota, caí de paixão. Mas contratempos afetaram o namoro. Você se ferrou, meus encantos foram a salvação. Eu dançava em troca do jantar, mandava beijos pro mundo inteiro. Você roubava, apostava e eu só te apoiava. Nós cantávamos por comida, bebíamos nosso dinheiro. Um dia você foi embora e disse que eu não prestava. É verdade, eu não presto, mas formamos um belo par. Bom, eu não presto, mas isso é coisa sabida. Você diz que não me ama, eu que não quero te amar. Só quero lembrar quem sou na sua vida. Quando você pula, sou eu que fico assistindo. Eu que conheço toda a sua bravura. E fui eu que ouvi tudo que você disse dormindo. Vou levar isso e muito mais para a sepultura. Em pouco tempo, a 7 palmos vou estar. Em pouco tempo você vai ficar sozinho. Quando tiver um problema, quem você vai procurar? Não vai ter ninguém com você, amor, no seu caminho. E fui eu que você deixou ver quando chorou. Conheço a alma que você luta para salvar. Pena que sou a aposta que a colheita lhe tirou. O que você vai fazer quando a morte me levar? Dava para ouvir um alfinete caindo no auditório quando ela terminou. Houve algumas fungadas, um pouco de tosse e finalmente a voz de Pluribus gritando, bravo, do fundo do auditório, seguida de um trovão de aplausos. Coriolanus sabia que tinha acertado na mosca com aquele relato sombrio, comovente e profundamente pessoal da vida dela. Ele sabia que ela receberia uma chuva de dádivas na arena. Que o sucesso dela, mesmo agora, já se refletia nele, fazendo com que fosse seu também. Snow cai como a neve, essa coisa toda. Ele sabia que devia estar eufórico com aquela virada, pulando por dentro enquanto oferecia uma fachada modesta e satisfeita. Mas o que ele estava sentindo mesmo era ciúme.